Ok, então bom dia a todos. Hoje eu vou falar então sobre experimento da fenda dupla, que é um experimento clássico de mecânica quântica que revela bastante a natureza diferente, né, da mecânica quântica em relação à clássica. Mas antes, deixa eu passar rapidamente pelos slides da aula passada para a gente lembrar em que ponto a gente está. Então, eu falei na aula passada dessa dualidade onda-partícula, que é uma ideia do de Broglie, que é estender a hipótese de Planck de que há uma onda com frequência Ni e comprimento de onda lambda, a gente associa uma partícula que é o fóton, com energia Hν e momento H sobre lambda. Então, de Broglie estende isso para partículas gerais, o que é uma coisa bastante ousada, né? Porque o fóton é uma partícula bastante especial de massa zero, mas ele faz essa hipótese que, dada uma partícula com energia E e momento P, você associa essa partícula a uma onda que tem frequência E sobre H e comprimento de onda H sobre P, simplesmente invertendo as relações do fóton. A gente viu alguns exemplos aí para partículas macroscópicas, esses comprimentos de onda típicos são muito pequenos, mas para partículas com um elétron, a uma energia razoável aqui de 100 eletronvolts, você já tem comprimentos de onda que são da ordem de 1 angstrom, que são compatíveis, né, com materiais cristalinos, por exemplo. Então, o ponto todo dessa aula foi fazer essa associação e mostrar que, de fato, quando você faz experimentos onde existem distâncias comparáveis ao comprimento de onda esperado para aquela partícula, você pode, então, observar fenômenos que são tipicamente ondulatórios acontecendo com partículas. Então, a gente deu uma olhada nessa questão de interferência de ondas. Então, aqui eu fiz o exemplo de duas ondas se propagando perpendicularmente uma à outra, com o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência. A gente viu que essas ondas, quando a gente soma, a gente tem esse resultado combinado que exibe, então, esse comportamento de interferência. Então, por exemplo, se a gente olhar para essa expressão aqui, e a gente olhar ao longo da linha x igual a y, então, ao longo de x igual a y, esse termo se anula, então o cosseno é 1, e aqui eu fico com x mais x sobre 2, então que é x, eu fico com kx menos ωt, então fica igualzinho à onda original, só que a amplitude é 2 vezes maior. Então, ao longo de toda essa linha x igual a y, eu tenho uma onda aqui em cima, que é igual à onda original, só que com o dobro da amplitude. Então, as amplitudes se somam exatamente, eu tenho uma coisa que sobe e desce aqui com o tempo, com o dobro da amplitude original. E conforme a gente anda perpendicularmente a essa direção, essa amplitude vai diminuindo, ela passa por um zero. Então, nessa linha pontilhada, a onda é nula, ela se anula exatamente, e depois cresce novamente. Então, você tem esse padrão de zonas de alta amplitude e zonas de amplitude zero, e se você observa isso num certo anteparo, uma linha de observação, você vai ver altas intensidades aqui e intensidades nulas no meio, que é, então, esse padrão de interferência. Então, nós fizemos, então, essa consideração e analisamos o problema, então, de você emitir ondas, né, ou elétrons, no caso de eles se comportarem como ondas, num cristal que tem planos atômicos espaçados com uma certa distância d. Então, vamos pensar que isso aqui, de fato, é uma onda. Essa onda vem, parte dela reflete no plano de cima do cristal, parte entra e reflete no segundo plano, e essas duas frentes de onda vão interferir, então, aqui na saída. Então, se a gente observar uma frente de onda, né, uma região onde a fase é constante, por exemplo, o máximo da onda, quando essa parte de cima chega aqui na primeira plano do cristal, ela reflete, enquanto o plano de baixo tem que andar um tanto a mais antes de acompanhar a onda do primeiro plano. Então, esse tanto a mais que ela anda
é a que depende do ângulo de incidência em relação ao plano do cristal. Então, é d seno de θ barra em cada lado. Então, a diferença de caminho óptico é 2d seno de θ barra. E quando isso é um múltiplo do comprimento de onda, ela volta a entrar em fase na saída. E a gente tem, então, a interferência construtiva. Então, isso aqui é a condição para a interferência construtiva. A gente, fazendo as considerações, a gente olhou, então, para o experimento do Davison-Germer, que é o experimento feito com elétrons. Então, em princípio, não é luz, né? É um feixe de elétrons, de fato. Esse feixe de elétrons bate no cristal e é observado aqui num detetor. E ele viu que a corrente elétrica, de fato, variava com θ, e variava de tal forma que onde a corrente era máxima, correspondia a regiões de interferência construtiva dessa onda de elétrons. Então, a gente deu uma olhada no experimento, viu, então, qual seria o momento do elétron que está ali a 54 eletronvolts, qual seria o seu comprimento de onda associado. A gente sabe a distância entre os planos do cristal e calculou, então, qual seria o ângulo θ barra de interferência construtiva, da primeira interferência construtiva, e viu que, de fato, bate ali com um experimento. Então, isso aí mostrou que essa interpretação, tratando a onda como o elétron como uma onda, aí você consegue explicar esse experimento com bastante precisão. O Thomson refez esse experimento. Então, isso aqui é uma visão de cima, né? Então, você tem essa simetria angular e você vê, então, esses anéis onde ocorrem as interferências. As interferências são várias, né? Quando a diferença de caminho óptico é 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, isso vai se arranjando dessa forma. E, finalmente, a gente introduziu qual que é a interpretação dessa onda de matéria que a gente associa com as partículas. E a ideia, então, vem da luz. Você tem um campo elétrico como uma onda e o módulo, o quadrado do campo elétrico é o que está associado com a energia do campo, que seria, então, o número de fótons com energia Hν. E quando a intensidade é baixa, que você só tem um único fóton, a interpretação dessa quantidade campo elétrico ao quadrado, ela então, só que só tem um fóton ali, a interpretação é que isso dá, então, a probabilidade do fóton estar em algum lugar na posição R no instante t. Isso, então, é passado para partículas. Então, isso aqui é uma função de onda associada a partículas. Se você calcular o quadrado dela, a gente vai ver que a gente vai ter que usar módulo, porque essa função de onda vai ser geralmente complexa. Ela vai dar, então, a probabilidade de uma partícula estar no ponto R no instante t. Nós vamos voltar a isso aqui bastante hoje e mais para frente também. Então, é isso. Aqui esse foi o resumo da aula passada. Professor, quando você fala da interpretação de Copenhague, há algo ainda, tipo assim, ou algo, tipo assim, mais frágil da interpretação, para, tipo assim, a gente entender só como uma interpretação e não como, tipo, é isso? Tipo, então, algo determinista, assim, ou há, de alguma forma, algo meio emburacado aí? Não, tem questões ainda aí. A questão principal, ela não é tanto de interpretar o psi ao quadrado como... a interpretação de Copenhague, ela continua, né? Então, tem essa primeira parte que é o quadrado da função de onda e a probabilidade. Isso acho que é mais ou menos aceito, sem controvérsias. A questão toda, a gente vai ver hoje na experimento da fenda dupla, é que é o seguinte, o elétron, imagina que você tem essa onda, a gente vai ver exatamente no experimento da fenda dupla. Você tem essa onda associada ao elétron, que é uma coisa, então, distribuída. Então, ela te dá a probabilidade do elétron estar em algum lugar e ele está em algum lugar ali. Agora, se você tem um anteparo, onde você mede o elétron, quando ele chega no anteparo, ele vai bater em algum lugar. Então, você vai medir o elétron. E ele vai aparecer como uma partícula pontual. Então, toda aquela onda que te dava a probabilidade do elétron estar em algum lugar,
em algum momento ela colapsa, né? A gente fala isso é o colapso da função de onda, ela bate em algum lugar e agora o elétron com certeza está naquele ponto do anteparo. Então, esse processo de medida, que é você passar de uma situação onde você não tem o conhecimento da posição do elétron, você só tem essa distribuição de probabilidade, para o passo seguinte, onde você mediu e você sabe, ó, agora o elétron está aqui. O que aconteceu com a função de onda que estava em todo lugar e agora colapsou para um ponto, ó, virou uma função delta num ponto. Então, esse processo de medida e como a onda muda, isso é bastante controverso. Então, eu vou apontar um pouquinho melhor esse ponto hoje e eu posso comentar um pouquinho sobre o que se pensa sobre isso atualmente. Mas é uma questão que ainda não está totalmente resolvida. Deixa eu, então, compartilhar a aula nova. Ok. Então, tá. Então, essa aula é uma continuação dessa aula anterior. A gente vai ver esse experimento da fenda dupla e vai enunciar o princípio de incerteza de Heisenberg, que ele vai ser enunciado aqui de uma forma bem qualitativa, mas é uma coisa que a gente depois demonstra a partir da teoria. Isso aqui não é um chute, não é qualitativo, isso é uma coisa precisa que a gente vai depois tornar bastante rigoroso mais para frente. Então, o que é o experimento da fenda dupla? É o seguinte, você tem um feixe de partículas que vão atravessar um anteparo onde tem só duas fendas. Então, essas bolinhas, elas podem passar por uma fenda ou pela outra fenda e elas vão ser coletadas depois em algum tipo de anteparo aqui na frente. Então, vamos olhar para esse experimento como se a gente fizesse ele realmente com bolinhas macroscópicas, partículas mesmo, que esquece a onda. Vamos pensar aqui que a gente esperaria de um experimento desse tipo com partículas. Então, as condições do experimento são as seguintes. A distância entre os orifícios aqui é Dzinho. A distância entre as fendas e o anteparo é Dzão, que eu vou supor que é bem maior que Dzinho, uma distância grande. E eu vou coletar as partículas aqui. Então, olha só, imagina que você primeiro tampa uma das fendas, vamos imaginar que só a fenda de cima está aberta. Então, as partículas passam por aqui e elas vão se acumular em algum lugar atrás da fenda. Essa fenda tem uma certa largura, que vai entrar aqui na jogada daqui a pouco. E o que eu espero, então? Se eu tenho uma fenda só, as bolinhas vão, elas interagem um pouco aqui com o anteparo, mas elas vão tipicamente ser coletadas bem na frente da fenda, mas com uma certa distribuição, porque elas batem um pouco na fenda, elas podem se afastar um pouquinho, vir um pouco mais para cá ou para cá. Então, o que eu esperaria de um experimento com uma única fenda seria uma distribuição gaussiana, por exemplo. Então, aqui, x é a minha coordenada ao longo do anteparo. Então, x igual a 0, que é bem no meio. Então, x igual a d sobre 2 é bem atrás da primeira fenda, x menos d sobre 2 atrás da segunda fenda. Então, se eu tenho uma fenda, essa fenda só está aberta, a outra está fechada, eu espero um acúmulo de partículas em x igual a d sobre 2, certo? Então, deixa eu tirar isso aqui na frente. Então, eu esperaria uma distribuição de probabilidades, que seria a probabilidade de eu encontrar bolinhas a uma certa distância x. Eu esperaria algo desse tipo, uma gaussiana, cujo máximo ocorre em d sobre 2, tá? Que é a posição da fenda, com uma certa largura, essa distribuição vai ter uma certa largura, e essa largura vai depender do tamanho da fenda e da distância. Se a fenda for muito larga, essa largura deve ser maior, e se a distância d for muito grande, a largura também é maior, porque a partícula pode viajar mais tempo e parar mais longe do centro. Mas eu esperaria uma distribuição, então, gaussiana,
uma certa largura, então que vai depender de Dzinho, da largura, não do Dzinho, né? Da abertura da fenda e da distância D, mas essencialmente algo desse tipo. Essa distribuição, esquece esse 2 aqui por enquanto, pensa só nessa parte aqui, ela está normalizada, a integral disso é 1, então isso aí é uma distribuição de probabilidade. Se eu tenho duas fendas, eu espero algo parecido para cada fenda. Então eu vou ter uma gaussiana quando x for menos d sobre 2, uma gaussiana quando x for mais d sobre 2, centrada nesses pontos, e eu coloco esse meio, né, porque é um meio para cada lado. Então as bolinhas ou vêm para cá ou vêm para cá. Se esse feixe está uniformemente distribuído, eu espero que esses feixes, né, essas gaussianas sejam equivalentes. Então a probabilidade é meio dela estar de um lado, meio dela estar no outro. Então isso aqui seria a cara da distribuição de probabilidade com bolinhas. Então duas gaussianas centradas embaixo de cada abertura. Então vamos dar uma olhada na cara dessa distribuição de probabilidade. Vamos plotar isso aqui para ver se a gente ganha alguma intuição de o que isso de fato está representando. Então, se eu fizer dp dx igual a zero, vocês vão encontrar os máximos dessa distribuição de probabilidade, né? É uma soma de duas gaussianas centradas em pontos diferentes. Onde é que estão os pontos de máximo? Então, eu esperaria, né, um ponto de máximo debaixo de cada fenda. Mas não é necessariamente isso. Vamos ver o que acontece. Então, se você derivar aqui de igual a zero e der uma mexida nos termos, isso aqui é um exercício para vocês fazerem, vocês podem mostrar que essa equação aqui, dp dx igual a zero, pode ser rearranjada dessa forma. X igual a d sobre 2, tangente hiperbólica de xd sobre 2b2. Tá, isso aqui é só álgebra pura, eu não tive tempo de digitar tudo, é só derivar igual a zero e você vê que dá para escrever dessa forma. Então, essa equação é uma equação transcendental, né? O x que a gente quer calcular, onde estão os pontos de máximo, aparece aqui e aparece dentro da tangente hiperbólica. Então, é difícil, não dá para isolar o x e calcular ele diretamente. Mas dá para mostrar, eu vou tentar fazer uma figurinha aqui na mão mesmo para ilustrar isso aqui, que essa equação tem dois tipos de solução dependendo da relação entre D, que é a distância entre as fendas, e B, que é a largura daquelas distribuições gaussianas. Então, elas são as seguintes. Isso aqui tem um único máximo, e não dois, se B, então, que é a largura do orifício, for maior do que D sobre 2. Então, vamos lembrar da figura. Então, B é a largura dessa distribuição aqui, que tem a ver, então, com a largura da fenda. Se esse cara for maior do que metade da distância entre os orifícios, isso aqui só tem uma solução em x igual a zero. Como é que a gente pode entender isso aqui de forma qualitativa, né? Imagina, por exemplo, que D é zero. Se D for zero, essa condição é sempre satisfeita, certo? D é zero, B vai ser maior do que zero. Então, o que é D igual a zero? D igual a zero é ter uma fenda só. Então, se isso aqui é muito pequenininho ou zero, você, na verdade, tem uma fenda só e só vai ter um pico aqui no zero. Então, conforme a distância entre as fendas vai aumentando, essas duas coisas que estão muito coladas uma na outra começam a se separar e você enxerga, de fato, os dois picos. Então, quando o B fica menor do que D sobre 2, aí sim você vê os picos. Então, deixa eu mostrar uma figura primeiro, para ilustrar isso aqui. Depois eu vou tentar ver de onde sai essa condição que eu estou falando. Mas isso aqui é um exemplo que eu fiz uma matemática daquela distribuição. Então, isso aqui, por exemplo, eu estou usando D igual a 1. Tá? E veja qual que é a condição. A condição é B maior do que D sobre 2. Então, se B igual a 1, o ponto crítico aqui é meio, certo? B igual a meio é o ponto de transição. Então, quando B é 0,6, eu vejo uma distribuição única. Quando B é meio,
ela começa a ficar meio achatada, e quando o B é pequenininho, o B é 0,2, já aparecem os dois picos, centrados basicamente em x igual a mais ou menos meio, que é a posição debaixo das fendas. Tá? Então, isso aqui é o que, eu já vou fazer só mais uma ilustração, mas isso aqui é o que você espera de uma experiência de fenda duplas com bolinhas. Então, se as fendas estão muito próximas uma da outra, é como se fosse uma fenda só, você vê um pico, e conforme elas se afastam, você vê dois picos. Tá? Um para cada fenda, você consegue resolver os picos, um de cada fenda. Deixa eu só mostrar para vocês de onde que vem como é que a gente enxerga essas condições aqui a partir dessa equação transcendental complicada. Então, isso aqui está escrito da seguinte maneira, ó, é x de um lado e uma função que é uma tangente hiperbólica do outro, certo? Se eu plotar essas duas funções, f igual a x e f igual a tangente hiperbólica, eu vou, onde elas se intersectarem, eu vou encontrar a solução. Então, vamos fazer essa figura. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou interromper aqui e vou abrir, não sei se vai ficar bom, mas tentar fazer uma figura bem qualitativa mesmo. Então, ó, eu tenho aqui o eixo Y, o eixo X. Eu vou desenhar aquelas duas funções, o X e a tangente hiperbólica. Então, qual que é a função y igual a x? É uma diagonal aqui, com derivada 1, certo? Aqui está exatamente a 45 graus. Se eu quiser desenhar a tangente hiperbólica, lembra só, era d sobre 2 vezes uma tangente hiperbólica. Quando o argumento da tangente hiperbólica vai para infinito, a tangente hiperbólica vai para 1. E quando vai para menos infinito, a tangente hiperbólica vai para menos 1. Como eu tenho um d sobre 2 na frente, imagina que o d sobre 2 está por aqui. A tangente hiperbólica vai tender a d sobre 2 para cá e a menos d sobre 2 para cá. Só que ela tem um argumento, né? O argumento daquela tangente hiperbólica era, deixa eu ler aqui para vocês, era xd sobre 2b2. Então, o que acontece é o seguinte, se aquele b é muito grande, a tangente hiperbólica vai ter uma cara assim, ó. Ela sai, no zero ela vale zero, ela cresce e vai para d sobre 2, e no x negativo ela decresce e vai para menos d sobre 2. E você vê que essas duas funções só se interceptam mesmo no zero. Conforme aquele argumento b fica menor, o que acontece é que, deixa eu ver se eu consigo aqui, ia mudar de cor, eu não sei como é que muda de cor, vamos fazer com a mesma cor. Mas se eu tiver então um argumento menor, essa tangente hiperbólica ela vai fazer isso aqui, ó. E isso aqui. E agora você tem o x igual a zero e tem também esses pontos de intersecção aqui. Então, qual que é a transição entre um comportamento e outro? O que você tem que olhar é a derivada da tangente hiperbólica no ponto x igual a zero. Se essa derivada for menor do que 1, essa curva nunca vai cruzar a linha x igual a y. Quando a derivada ficar maior do que 1, ela então sai aqui para cima, tem que cruzar a reta, porque ela tem que tender aqui a d sobre 2, e, portanto, cruza esses pontos. Então, aquela condição b igual a d sobre 2 é você derivar a tangente hiperbólica, calcular em zero e impor que aquela derivada é igual a 1. Então, você vai ter exatamente o ponto crítico, onde você, abaixo disso, não cruza, e acima disso, você cruza. Tá? Então, isso aqui é um detalhe técnico só, mas acho que é legal tentar refazer essa conta, tentar derivar, ver que dá tangente hiperbólica, se convencer que essas são as soluções possíveis. Porque isso vai ser bem diferente do que a gente vai encontrar agora quando nós fizermos esse mesmo experimento com ondas.
Tudo bem? Ok, então deixa eu voltar para os slides. Onde é que eu estou aqui? Ok. Então está aqui. Esse é o resultado da fenda dupla, então, com partículas. O que acontece quando a gente faz o mesmo experimento com ondas? Então, com ondas, se você tem, então, ondas, luz chegando, luz ou qualquer outro tipo de onda chegando aqui no anteparo, então a maior parte dela é refletida, mas uma parte passa por esse buraquinho, outra parte passa por esse buraquinho, e você tem, então, como se fosse duas pequenas lâmpadas, né, iluminando esses pontos. Então, essas ondas, elas saem aqui. Então, o que está desenhado aqui com esse semicírculo são as frentes de onda, né, os máximos e os mínimos da onda que sai de um lado e que sai do outro. E essas frentes de onda, elas interferem, né, do mesmo jeito que eu fiz aquela interferência das ondas ortogonais. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas também existem, então, linhas onde a interferência é construtiva e linhas onde a interferência é destrutiva. Então, é o mesmo fenômeno, e se você observar, então, o resultado num anteparo aqui na frente, no lugar da interferência construtiva você vê os máximos, aqui no mínimo você não vê nada, então você tem esse padrão, né, que está aqui embaixo, que é registrado no anteparo. Então você tem essas regiões todas, e vocês notem que a intensidade é mais alta aqui no meio, ela vai diminuindo, né, porque a luz vai caindo a intensidade conforme a gente se afasta da fonte. Tá? Então vamos calcular esse negócio, vamos escrever a equação para essas duas ondas saindo aqui dos dois orifícios, somar as duas e calcular então esse padrão de interferência com um pouco de detalhe. Então, a teoria. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, né, em resumo, é o seguinte: eu vou analisar a intensidade da luz ou a quantidade de, vou imaginar que isso aqui é feito com elétrons, por exemplo, a quantidade de partículas que bate aqui, ou a intensidade da luz que está chegando aqui, e eu vou fazer isso levando em conta, então, ondas que vieram da primeira fenda, então elas percorrem uma distância R1 para chegar aqui, e a onda que veio, que estava em fase aqui, ela percorre uma distância maior que é R2. Então, o quanto ela percorre a mais do que a outra é esse pedacinho aqui. Então, olha, tá, eu estou ampliando esse triângulo, aqui é D, a distância entre as fontes. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ que esse ponto aqui, né? Que esse ponto X faz com a perpendicular. Esse ângulo θ é o mesmo que esse. Então, esse tanto que a gente percorre a mais, que o caminho 2 é maior do que o caminho 1, é d seno de θ. Tá? Então, é muito parecido com a interferência entre os planos. A gente calcula a diferença de caminho óptico, e quando essa diferença for um múltiplo do comprimento de onda, você está em fase. Então, dependendo do ponto X, né, que o ponto X, na verdade, é dado pelo θ, você vai ter interferência construtiva ou não. Tá? Então, vamos detalhar isso daqui. Então, está aqui. Ó. Então, vamos somar as duas ondas. Então, quem são as ondas agora? Então, naquele meu primeiro exemplo, eu tinha uma onda que se propagava em X, outra que se propagava em Y. Agora, as ondas são um pouquinho mais complicadas, porque, primeiro, a amplitude dessas ondas cai com a distância, certo? A onda vai enfraquecendo conforme a gente vai se distanciando da fonte. Então, eu vou levar isso em conta. Então, a amplitude da onda, se a amplitude era A na fonte, ela é A sobre R1
no anteparo. E o cosseno agora, essa onda ela tem uma simetria esférica, né? Ela só depende, a fase da onda, você vê aqui, só depende da distância R da fonte. Tá? Então, ao longo de todo esse ponto que está a mesma distância R, eu tenho a mesma fase. Então, ou é máximo ou é mínimo. Não é mais uma onda plana, né? Mas é uma onda circular. Então, a fase agora depende de R. Tá? Então, a primeira onda, quando ela chega no anteparo, a contribuição dela naquele ponto X é A sobre R1 cosseno de KR1 menos ômega-T. Então, a fase depende da distância. E a onda 2 é a mesma coisa. Ela cai com a distância que ela percorreu, que é R2, e a fase está, né, descrita pela distância radial que eu tenho da sua fonte, que também é R2. Então, essas são as duas ondas esféricas que estão saindo ali das fontes, e quando elas chegam no ponto X, elas têm essa carga. Então, o que eu vou fazer para somar isso aqui? Eu vou usar a mesma coisa que eu fiz para as ondas X e Y. Eu vou fazer uma aproximação primeiro que a amplitude da onda, né, essa distância R1 e R2 são próximas. Né? O quanto elas diferem é uma quantidade pequena, né, porque D é pequeno em relação ao Dzão, certo? Então, para efeitos de amplitude, eu vou fazer esse R1 igual a esse R2, eu vou substituir isso pelo R médio. Tá? Para que eu faço isso? Para eu poder colocar em evidência essa amplitude. Então, eu vou ficar com A sobre R cosseno, A sobre R cosseno. Então, faço essa aproximação. Só que eu não posso fazer essa aproximação para as fases, porque a fase é crítica aqui. Eu quero saber quando isso está em fase ou não. Então, para a amplitude, eu faço essa aproximação. Então, vai ficar A sobre R cosseno de KR1 menos ômega-T, mais A sobre R cosseno de KR2 menos ômega-T. E eu tenho aí, então, ponho A sobre R em evidência, eu tenho uma soma de cossenos. Aqui eu vou usar a mesma formulinha que eu usei antes. Então, A sobre R ficou em evidência, cosseno disso mais cosseno disso é 2 vezes o cosseno da soma dividido por 2, vezes o cosseno da diferença dividido por 2. Então, a soma dividido por 2, veja só, vai dar KR1 mais KR2 sobre 2, que é KR, certo? R1 mais R2 sobre 2 é o R, então dá KR. Menos ômega-T, dá menos 2 ômega-T sobre 2, dá menos ômega-T. Então, a soma dividido por 2 fica com essa cara, né, onde eu defini o R médio, e a diferença dividido por 2, quando eu subtraio, os ômega-T cancelam, fica KR1 menos R2 sobre 2. Tá? Quem que é R1 menos R2 sobre 2? É a diferença em caminho óptico, D seno de θ. Certo? Então, está aqui a cara da onda, nesse ponto, e eu vou simplesmente agora escrever essa expressão toda em termos do ponto X, né, ao longo do anteparo onde eu estou. Então, vamos lembrar isso aqui, ó, vamos voltar para a figurinha. Se eu pegar esse triângulo retângulo aqui, isso aqui é o R, isso aqui é o Dzão, isso aqui é X. Então, R2 é Dzão 2 mais X2. Então, isso é essa expressão aqui. Eu escrever R em termos de X. E o θ eu também vou escrever em termos de X. Né? Então, seno de θ é X dividido por R. Tá? Então, substituo o seno de θ por X sobre R e o R dessa forma. Então, ó, a amplitude ganha esse fator. Cosseno de KR, aqui eu não vou substituir o R aqui, porque fica muito feio, mas eu vou substituir aqui, né? Então, aqui eu fico com K, D sobre 2, seno de θ, então é X dividido por R. Tá? Então, essa é a expressão, então, da função de onda no ponto X, dadas essas condições. Então, o que a gente vê primeiro?
a gente vê que a amplitude, de fato, cai conforme eu me afasto do x igual a zero. Então, em x igual a zero, essa raiz quadrada vale d. E conforme o x aumenta, o denominador aumenta, a amplitude da onda diminui. Então, por isso que eu vou ter aquela queda, aquela atenuação na intensidade da onda. E eu vou ter essas condições para eu estar em fase ou não. Então, vamos observar aqui qual que é a condição para eu ter interferência construtiva. Tá. Então, deixa eu só fazer então, a intensidade da onda. Vou tomar o quadrado daquela onda no ponto x. Então, isso vai me dar... então, o que eu faço? Elevo isso aqui ao quadrado. Vai ficar 4/2. Sai a raiz aqui. Aqui vai ficar um cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar um cosseno ao quadrado. Que tem uma pergunta. O dx. Desculpa. Esse dx não é d vezes x. Tá? Não é um dx. D é a largura entre as placas. Isso, a largura entre as placas vezes a distância x. Tá? Eu vou separar um pouquinho isso aqui para não ficar confuso. Tá? Então, olha só. Eu tenho a cada ponto da placa, essa onda está oscilando ainda com o tempo. Tá? Então, eu vou elevar ao quadrado e tomar a média num período de oscilação para eu ter a intensidade dessa onda em cada ponto. Então, quando eu elevo ao quadrado, vai ficar o quadrado da amplitude, o quadrado desse cosseno, o quadrado desse cosseno. Então, esse cosseno ao quadrado que contém a dependência temporal, eu vou substituí-lo pelo seu valor médio em um período de oscilação. Então, o valor médio do cosseno ao quadrado é meio. Tá? O cosseno ao quadrado ele vai oscilar de 0 até 1 e vai ser sempre positivo. E se eu tirar a média disso é meio. Tá? Só para eu me livrar dessa dependência temporal e ver a intensidade no ponto em média. Então, quando eu faço isso, está aqui aquele cosseno ao quadrado. Eu acho que tem um fator 2 errado aqui, porque eu elevo ao quadrado tudo isso aqui, fica um 4/2 sobre x2 mais d2. A média do cosseno ao quadrado é meio, então vai sobrar um 2 aqui em cima, tem um 2 aqui faltando que eu vou corrigir depois. Tá? E o cosseno ao quadrado do outro termo. Tá? Mas essa é a expectativa, então, que a gente tem para a intensidade da luz ou da quantidade de elétrons batendo no anteparo. Se eu supor que o D é bem grande, que a distância entre o anteparo e a placa é bem grande, eu posso aproximar isso aqui, só para ficar com uma expressão um pouquinho mais simplificada, posso desprezar o x em relação ao D, supondo que essa distância aqui é bem maior em relação aos pontos onde eu estou olhando. Então, posso desprezar esse x, o d sai da raiz, fica uma expressão um pouquinho mais bonitinha aqui. E os máximos vão ocorrer, então, quando esse argumento for um múltiplo de π. Em particular, quando x for igual a 0, eu estou bem debaixo das fendas, o cosseno é 1. E conforme o x, se o argumento for π, o cosseno é menos 1, o cosseno ao quadrado também é mais 1, eu tenho o primeiro máximo, e assim por diante. Então, se eu impor que o argumento do cosseno é nπ, eu vou ter a posição dos máximos. Então, se eu escrever isso aqui em termos da onda agora, K, então, que é 2π sobre lambda, é a definição desse número de onda, eu escrevo... Então, eu escrevo esse K como 2π sobre lambda. Isso aqui vai dar, o 2 cancela, certo? Então, vai ficar dx sobre d maiúsculo e um lambda aqui embaixo que eu passo para o outro lado. Tá, então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa expressão aqui e substituindo K por 2π sobre lambda. Então, o 2 vai matar, o π vai matar, vai ficar um lambda embaixo que eu passo para o lado de lá. Não vai dar isso aqui. E, finalmente, se eu usar aqui x sobre d é a tangente de θ,
que é aproximadamente θ, quando x é pequeno, e essa condição recai naquela condição que a gente tinha antes, que n lambda é dC1 de θ. Tá? Então, acho que está meio rápido, porque eu devia ter detalhado um pouquinho mais essas passagens, acabou, acho que ficando um pouco seco, mas, né, resumindo, a condição de interferência construtiva é o cosseno C1 ou menos 1, né, porque está ao quadrado, então o argumento C igual a Nπ, substitui K por 2π sobre lambda e escreve o x em termos de θ. Tá? E você recupera essa condição de n lambda ser dC1 de θ, que é o que a gente esperava já qualitativamente. Tá? Então, o resumo dessa coisa toda é interferência construtiva em alguns pontos, que vai depender do x ou do θ, como queira, com uma amplitude que cai com x ao quadrado. Tá? Então, o resultado desse tipo de experimento é isso aqui. Tá? Então, a amplitude vai caindo e você vai tendo esses máximos e mínimos separados. Tá? Que é bem diferente do resultado que a gente tinha para partículas, que era um pico ou 2 picos e ponto final. Tá? Você não tem esse padrão de interferência. Tudo bem, deu para entender mais ou menos aqui? Eu sei que é difícil fazer aqui a coisa no slide, né? Não dá para a gente abrir a conta com tanto detalhe, mas né, façam essas contas aqui, né? Abram isso com detalhe, se convençam que isso aqui está ok, né? Está tudo correto, e que esse resultado, de fato, implica nessas condições, né? De eu ter vários pontos de máximo com amplitude que vai caindo. Professor? Diga. A tangente de θ é x sobre dzão ou é x sobre d1? Então, vamos ver. A tangente de θ, tá aqui o θ. Né? Então, a tangente de θ é x sobre d. Certo? O θ é esse ângulo aqui. Então, é x dividido por d. O que acontece é que... então, essa é a tangente de θ. O que acontece é que quando θ é pequeno, quando que θ é pequeno, né? É quando x sobre d é pequeno. Se eu te... desculpa, aqui é o d grande. Não, você tem razão. Esse d é d grande, isso, é o dzão. Beleza. Isso, tá, obrigado. Vou corrigir depois, exatamente. E aí, Professor, diga. E você falou que tinha um fator 2 ali na intensidade. Eu não sei se eu ouvi errado, mas tipo, tem um fator 2 multiplicando 2a². Isso, exatamente. Porque quando a gente elevou ao quadrado aqui, esse 2 virou 4, mas eu fiz a média do cosseno ao quadrado, que é meio. Então, deveria sobrar um 2 ali em cima. Então, aqui deveria ter um 2. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, eu não vou tentar corrigir agora, que vai confundir, mas deve ter um 2 aqui em cima. E aqui é um dzão também. Tem uma pergunta aqui, que é da onde que vem a ideia de que essa amplitude... Por que eu pus 1 sobre R aqui? Né? Então, a ideia desse 1 sobre R vem justamente do fato... Então, vamos olhar uma onda só. Se eu pensar... esquece o segundo fogo, pega só uma onda. Então, essa onda, ela sai, ela deve ter essa carga com uma certa amplitude, que vai cair de alguma maneira, vezes esse cosseno de KR menos ômega-t. Se isso aqui for um campo elétrico, eu sei que a intensidade da luz vai ser o quadrado do campo elétrico. Então, quando eu calcular a intensidade, eu sei que a intensidade da luz cai com R ao quadrado, porque é uma bolha, né? Imagina que você tem uma intensidade de luz, mas tem uma fonte de luz na origem e você olha, você faz um pulso de luz, esse pulso se propaga esfericamente. Quando você está num raio igual a 1, você tem uma bolha de energia nesse pulso se propagando e a energia total nessa bolha é constante, né? Então, quando essa bolha cresce de tamanho, a energia total se mantém constante. Então, como a área da bolha aumenta com R ao quadrado,
a densidade de energia tem que cair com R ao quadrado para a integral dar a mesma. Então, eu sei que a intensidade tem que cair com R ao quadrado. Portanto, a onda tem que cair com 1 sobre R. Tá? Então, esse 1 sobre R aqui, ele já é colocado para que, quando eu elevar ao quadrado, dê a coisa correta, que é 1 sobre R2. Tá? Então, vem do fato de que eu quero ter conservação da energia do pulso. Tá? Ele vai se abrindo, né? Então, essa bolha, a área da bolha aumenta com R2, então a energia em cada ponto tem que cair com R2 e, portanto, né, se eu pegar o quadrado e integrar na esfera, isso tem que permanecer constante. Então, eu fico com 1 sobre R2, vezes a área da esfera, que é 4πr2, o R2 cancela e dá constante. Tá? Então, isso aqui já é colocado porque eu sei que o quadrado é a intensidade. Legal. Então, é o seguinte, vamos ver como é que é o experimento disso aqui, uma fenda dupla, um experimento real feito com elétrons. Então, isso aqui é um experimento muito bacana. Eu acho que tem o link, eu coloquei o link desse paper na página do curso, vocês podem baixar e ver o paper, é o paper de 89, assim, razoavelmente recente em relação a toda essa teoria. E isso aqui é feito da seguinte maneira: você tem uma fenda dupla e ele vai jogar elétrons, fazer um feixe de elétrons que passa por essa fenda. Só um pouquinho. E esse feixe de elétrons ele vai ser construído de tal maneira que ele joga um elétron de cada vez. Tá? Então, vem um elétron de cada vez e esse elétron, se ele fosse uma partícula de verdade, ele passaria ou pela fenda 1 ou pela fenda 2 e a gente esperaria uma coisa desse tipo aqui. Assim, quando ele passa pela fenda 1, ele cai aqui. Quando ele passa pela fenda 2 aqui, se eu acumulo um monte de elétrons, eu deveria esperar esses 2 picos. O que acontece é que ele vai jogando elétrons um por um e ele tem um anteparo. Então, nesse anteparo, ele marca aonde o elétron bateu. Então, o elétron vem e vai bater em algum lugar. Então, aquela onda, isso que eu estava falando do colapso da função de onda, aquela onda representando o elétron, de repente, ela está aqui. Ó, o elétron agora, com certeza, bateu nesse ponto. Então, aquela onda se transformou, né, de uma certa forma, numa partícula novamente, que foi detectada aqui no anteparo. E se você joga, sei lá, 100 elétrons, você vê isso aqui, que não parece ser nada, né? Mas aí você vai jogando mais elétrons, mais e mais elétrons. Depois que você jogou um montão, você vê que, de fato, né, você tem uma grande probabilidade dos elétrons baterem nessas faixas e muito menor deles baterem nas faixas no meio. Então, isso aqui é um padrão de interferência típico de ondas, mas que você está fazendo jogando um elétron de cada vez. Então, a pergunta esse elétron que bateu aqui, por que fenda ele passou? Então, a ideia é que ele passou pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Certo? Porque ele é uma onda. Ele se comportou como uma onda, você tem que pensar no elétron como uma onda. Então, ele passa pelas 2 fendas simultaneamente. Essas ondas que vazam de cada fenda interferem. E aí dá uma maior probabilidade de ele bater na região de interferência construtiva. Então, é uma coisa assim, bastante bizarra, né? Um comportamento totalmente estranho, mas é isso que acontece. Então, essa interferência que a gente vê aqui não é o resultado de um elétron interferindo com outro elétron, é o resultado do elétron interferindo com ele mesmo. É a sua própria função de onda passando simultaneamente pelas 2 fendas e produzindo esse padrão. Assim, esse experimento ele é muito conhecido, ele é muito estudado e tem outras coisas assim extremamente bizarras que acontecem, que, por exemplo, você pode assim falar, bom,
de fato, até o elétron bater aqui no anteparo, eu não sei onde é que estava o elétron, ele estava distribuído numa certa distribuição de probabilidade dada pela sua função de onda, e quando bate, eu sei que ele bateu num certo ponto. Será que eu posso tentar descobrir por que fenda o elétron passou? Então, teve outros experimentos que fizeram o seguinte: você coloca atrás de uma dessas fendas um detetor de corrente. E quando o elétron passa por aqui, ele gera um pequeno campo magnético que esse detetor que você coloca consegue medir. E aí você sabe que ele passou por aqui. Então você joga um elétron de cada vez. Cada vez que esse seu detetor der uma piscada, você sabe que ele passou pela fenda 1. Se ele não piscar, você sabe que ele passou pela fenda 2. Então você modifica o experimento de forma a poder dizer por que fenda o elétron passou. E quando você faz esse experimento, o que você obtém? Você obtém isso aqui, ó. Some o padrão de interferência totalmente. Então, em vez de você obter essas faixas aqui, você vai obter 2 picos, um debaixo de cada fenda, e o padrão de interferência é destruído. Ou seja, ao medir o elétron, você fez uma medida dele logo atrás da fenda, o caráter ondulatório dele foi quebrado, então ele volta a ser uma onda, como se você põe um detetor aqui, então você mediu, você sabe que ele passou por aqui, então o elétron colapsa aqui, é como se você tivesse um anteparo aqui, e daqui para frente ele propaga como uma onda só, tá? E não tem a interferência. Então é bem assim estranho, mas é isso que acontece. Então você tem esses experimentos feitos com elétrons, com nêutrons, né? E foi feito até mais recentemente com o carbono 60, né? Que é uma partícula super grande, super macroscópica já, e eles conseguem, né, o que você tem que fazer, né? Qual que é a condição para você observar essa interferência? É que você bole um experimento onde a distância entre as fendas seja comparável com o comprimento de onda do elétron, certo? Então você tem que ajustar a sua energia de tal forma que o comprimento de onda seja comparável com esse cara aqui. Aí você vai ter esse fenômeno observável. Se o comprimento de onda for muito menor do que D, some de novo a interferência, tá? E o mesmo vale para a luz, né? Se você fizer jogar a luz aqui com comprimento de onda dessa ordem, você vê a interferência. Se o comprimento de onda for muito pequeno, ela some, né? Não tem como se observar. Tudo bem? Alguma questão, algum comentário? Então, a última coisa que eu quero falar na aula de hoje é sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, que está ligado com todas essas coisas. Opa. Acho que caiu a ligação, né? Vocês, tá todo mundo aí, né? Não sei, acho que aconteceu alguma coisa, minha ligação caiu, mas já voltou. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Ok. Professor, Diga. eu ia falar, você está falando então que a realização da medida faz com que essa função de onda colapse e eu não consiga mais, tipo, eu ia falar, aí depois do colapso, o que acontece exatamente? Você falou que ainda não vê mais o padrão de interferência, mas o elétron continua indo até o anteparo, né? Isso, exatamente. Então, nesse tipo de medida, o que acontece é que você, como você detecta o elétron aqui, você tem certeza que ele passou por essa fenda. Então, a partir daqui, a representação dele é de uma única onda partindo daqui.
não tem o outro pedaço vindo da fenda 2, porque você sabe que ele passou pela 1. Então, é como, quer dizer, imagina aqui, se você tivesse, no lugar desse anteparo, se você tivesse um detetor desse mesmo tipo, né? Então, você coloca um monte de detetorzinhos aqui, e o elétron, quando chegar na região do detetor, ele dá um sinal, mas ele atravessa e continua indo. Então, a partir desse ponto, então, quando você está naquele ponto, a onda dele é uma coisa complicada desse tipo. Ao você medir o elétron, a onda dele não está mais distribuída assim. Ele passou ali. Então, a partir dali, é como se ele, a partir dali, gerasse uma nova onda, né, que emana daquele ponto desse tipo aqui, mas uma só, né? Enquanto que aqui, o elétron vem aqui, você não sabe por que fenda ele passou, então é como se fosse pensar realmente numa onda que vem aqui, né? Ela abre e passa pelos dois buracos. Então, essa complementaridade que tem entre onda e partícula, ela é bem estranha, né? Mas o fato é que o ato de medir a partícula altera a função de onda. Você está interagindo com a partícula. Então, alguma coisa a mais está acontecendo. Então, ou você joga um fóton ali em cima para olhar a partícula, alguma coisa você faz, então você altera o estado da partícula. E essa alteração, como que a medida interfere no estado da partícula, é um negócio complicado. Tá? É um problema bem complicado, vai depender do seu medidor, depende de um monte de coisa, mas o fato é que a função de onda do elétron muda. Então, você tem ela antes da medida e depois da medida, como coisas diferentes. Então, medir, tem uma pergunta, medir já implica interagir com o elétron? Com certeza. O que é ver um elétron? Nós vamos fazer agora o microscópio de Bohr, que é justamente isso. O que é ver um elétron? Ver um elétron é você jogar um fóton em cima dele, esse fóton bate no elétron e vai para o seu olho. Então, o que você está vendo é a luz, né? Ou você está vendo uma imagem do elétron que está lá longe. Você está vendo a luz que está vindo para os seus olhos ou para o seu microscópio. E essa luz, ela bate, um fóton que bate no elétron para te atingir, é um espalhamento Compton, certo? Então, você vai transferir momento para o elétron, você vai mudar o estado do elétron para você conseguir medi-lo. Então, com uma coisa macroscópica, esses fótons que batem numa bola de futebol não fazem nada com a bola, mas com o elétron eles são importantes. Tá? Então, medir é interagir. Não existe outra forma de medir sem você interagir de alguma forma. Vamos dar uma olhada nisso, então. Esse princípio de incerteza tem um pouco a ver com isso, e a gente vai justamente falar desse negócio. Essa aqui, novamente, né? Ainda é tudo bastante qualitativo, mas o princípio de incerteza em particular vai ser feito bastante rigoroso depois. Então, o que o Heisenberg falou, tem mais alguma questão? Pode ficar à vontade. Eu tenho uma dúvida. Você fala que quando o elétron, tipo assim, como ele passa pelas duas fendas, e se você joga 1 a 1, então ele está interferindo com ele mesmo. Quando você está jogando muitos elétrons, eles interferem com ele mesmo e com os outros? Então, se você quer fazer um experimento de forma simples de interpretar, você tem que fazer um feixe bastante rarefeito de elétrons, preferencialmente 1 por 1, porque, de fato, né, os elétrons são partículas carregadas. Se você tiver um feixe muito denso, eles vão se repelir ali no feixe, né? Então, você não consegue fazer um feixe de elétrons que caminha de forma uniforme, porque eles começam a se repelir, esse feixe vai abrir, né? Então, você quer evitar isso, porque isso é uma complicação a mais que não te traz nada de relevante do ponto de vista desse fenômeno, né? Então, ou você faz um feixe bastante rarefeito, para você poder ignorar esse efeito, ou, preferencialmente, você faz 1 por 1. Aí você tem certeza de que o que você está vendo é só o efeito quântico da interação, da interferência dele com ele mesmo. Você vê, a gente tem essa imagem, né? Por que isso é tudo tão estranho? Porque a gente monta na nossa cabeça uma imagem do elétron como uma bolinha.
Mas o elétron não é uma bolinha. Né? O que todas essas coisas que a gente trata são modelos para interpretar a natureza. Mas o que é um elétron? Um elétron é um elétron. Né? E a gente a gente consegue medir, fazer teorias. Então, esse experimento mostra que, nessas condições, a melhor representação para um elétron não é uma bolinha, é uma onda. Então, um elétron é uma coisa difusa, ele não é uma bolinha. Mas aí, você vem aqui, põe um anteparo e mede e é uma bolinha de novo. Então, se a gente pudesse enxergar, né, pudesse entrar dentro do mundo microscópico e olhar para as coisas ao nível do átomo, de dentro do núcleo, eu acho que o que a gente ia ver, o que é essa realidade, é uma coisa totalmente doida, assim, né, que não tem nada a ver com a nossa imagem de próton e nêutron bolinhas ali, o elétron uma outra bolinha rodando, não é nada disso. É uma coisa muito mais estranha que foge assim à nossa intuição e a gente tenta entender por meio dessas teorias, mas o elétron tem spin, né? Então a coisa toda é bastante complexa e isso tudo são modelos, né, que funcionam muito bem, mas assim o que né? O que é um elétron afinal de contas? Né? A gente não tem a menor ideia, né? A gente só tem esses modelos. Então a gente tem que adaptar a interpretação para cada experimento, né, para cada situação. Então, ele se comporta como uma onda, mas ele também, em algumas condições, se comporta como uma partícula. Então, é uma coisa bastante estranha. Professor, Diga. eu tenho duas dúvidas. A primeira é sobre o experimento. Como que consegue montar um aparato experimental de que você tem aquele B que tem que ser da mesma dimensão do comprimento de onda do elétron? Eu imagino que o comprimento de onda do elétron deve ser muito pequeno, né? Isso é da ordem de angstroms, né? Isso. Então, na verdade, faz tanto tempo que eu vi esse trabalho que eu não me lembro dos detalhes, mas acho que nesse paper eles comentam qual que é o aparato experimental. Então, tudo isso é feito com coisa bem microscópica ali, né? Você tem que, de fato, conseguir montar uma fenda, que realmente eu não me lembro, precisaria abrir o paper e dar uma olhada, qual foi a montagem de fenda dele. Mas, certamente, essas fendas devem ter a ordem de angstroms. Né? É coisa pequena, senão o efeito some. Você faz uma fenda muito maior, ele passa ali, se comporta como uma partícula mesmo, não adianta. Então, depois dá uma olhada no paper, tá o link na página, eu vou tentar olhar também novamente para eu me lembrar disso aí. Mas agora, de cabeça, assim, eu não saberia o que dizer. E você tinha outra pergunta? A outra pergunta, na verdade, não sei se faz muito sentido, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, nessa imagem, a parte B, né? A gente vê que o elétron bateu no anteparo. Então a gente tem uma noção. Tem como a gente supor a dimensionalidade do elétron com isso? Ou só fica registrado assim algo no então, pois todos esses detalhes eu teria que reolhar de novo. Isso aqui é tipo de uma placa fluorescente aqui, que quando passa uma carga, ele marca o ponto que a carga atravessou o anteparo. Então, porque o elétron, ele passa por uma das fendas, ele tem um fluxo de elétrons ali. Então, se você põe o anteparo, ele cruza o anteparo. E o anteparo registra isso num único ponto. Ele não registra uma coisa uniforme, né? Se o elétron tivesse distribuído como uma onda, você poderia pensar que você pegaria uma mancha branca bem fraquinha em todo lugar, né? Mas não. Ele mede, de fato, uma partícula passando ali. Então, você tem um pontinho fluorescente que é por onde passou o elétron. Então, novamente, eu vou ficar devendo a resposta mais precisa. Eu vou tentar olhar o trabalho novamente e aí a gente pode voltar nisso na segunda-feira, se for o caso. Beleza, professor. Obrigado. Então tá. Então vamos dar uma olhada no que é o princípio de incerteza. Então a coisa funciona assim, né? Primeiro, uma coisa geral, né? Na mecânica clássica, quando você diz que você está
você dá o estado de uma partícula. Então, o estado de uma partícula clássica ele é determinado pela sua posição e sua velocidade. Na verdade, a gente usa posição e momento, né, que são as variáveis conjugadas, mas é essencialmente a mesma coisa. Então, se você der a posição e a velocidade inicial de uma partícula, né, e se você conhecer as forças que agem sobre essas partículas, você, em princípio, consegue calcular R de t e V de t para todo t. É uma dinâmica determinística. Né, dadas as forças e o estado inicial, você é capaz de calcular o estado em qualquer instante futuro. Isso aqui, né, a equação de Newton é uma equação de segunda ordem, você precisa de duas condições iniciais, então é posição e velocidade. Na mecânica quântica, o estado da partícula ele é determinado pela função de onda. E o quadrado dela te dá a probabilidade da partícula estar na posição R no instante t. A dinâmica quântica ela também é totalmente determinista. A gente vai ver que vai ter uma equação, que é a equação de Schrödinger, para psi de t. Então, dado o psi de R em t igual a zero, a gente vai ser capaz de calcular o psi de R para todo t. Só que a interpretação é probabilística. Você calcula o psi de R para todo t, mas a interpretação disso é que só te dá a probabilidade da partícula estar em R no instante t. E a informação sobre a velocidade da partícula sumiu aqui. Antes você tinha R e V, agora você tem R. Então, onde é que está a informação sobre a velocidade dessa partícula? Ela não está, ela está contida aqui de alguma forma, a gente vai ver como é que a gente extrai isso depois aqui, mas ela não é explícita. Você não tem um jeito evidente aqui de, por exemplo, dizer qual que é a probabilidade dessa mesma partícula ter velocidade V no instante t. Certo? Então, você quebra um pouco essa coisa de posição e velocidade. A gente trabalha com posição genericamente e a velocidade sai depois. A gente vai ver que pode inverter também, pode trabalhar só com o momento e a posição sair depois, mas posição e velocidade acabam meio que se separando aqui. E o que o Heisenberg diz, e a gente vai tentar argumentar um pouquinho aqui, é que na mecânica quântica você não pode medir com precisão absoluta a posição e a velocidade de uma partícula no mesmo instante de tempo. Tá? Ou a posição em momento. Tá? A gente sempre vai falar de momento, que é massa vezes velocidade, que é a coordenada conjugada, de fato, à posição. Então, o que acontece é o seguinte, se você mede a posição de uma partícula, mas você não tem certeza absoluta de onde ela está. Ela está aqui, mas tem uma certa incerteza, né? Tem um borrão ali na posição da partícula, então tem uma certa incerteza ΔX na determinação da posição exata da partícula. Se você medir a velocidade o momento dessa mesma partícula, a incerteza que você vai obter na determinação do momento tem que satisfazer essa desigualdade. A incerteza na determinação da posição vezes a incerteza na determinação do momento tem que ser maior ou igual que H cortado sobre 2, onde H cortado é a constante de Planck dividido por 2π, tá? Que aparece em todo lugar, então a gente usa bastante esse H cortado. Então, por exemplo, se você mediu a posição da partícula com precisão total, ΔX igual a zero, o ΔP é infinito. A ΔP tem que ser maior ou igual que H cortado sobre 2ΔX. Então, se você mediu a posição da partícula com total precisão, você sabe que ela está exatamente aqui, você não tem a menor ideia do momento dessa partícula. E vice-versa. Tá? Se você mediu o momento da partícula com precisão total, você não tem a menor ideia de onde ela está. A gente vai explorar isso aqui na aula que vem, mas hoje eu vou fazer dar uma ideia de da onde que pode sair, né? Por que existe esse tipo de complicação, né? Por que você não pode medir as duas coisas ao mesmo tempo? Então, vamos olhar isso, por exemplo, na fenda dupla, né? Vamos tentar ver
como que a gente determina o princípio de incerteza na fenda dupla. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, o elétron, ele bate aqui no anteparo, então o que a gente sabe? A gente sabe que ele passou por uma das duas fendas, certo? A gente não sabe qual das duas fendas, ele passou por uma das duas. Então, a incerteza na determinação da posição desse elétron, a gente pode dizer que é D, certo? Ou ele passou por aqui, ou ele passou por aqui. Então, a incerteza nessa direção X é D. Segundo, vamos olhar a componente X do momento do elétron. Então, se o elétron atingiu a placa numa certa posição X, né, o momento dele, então, né, eu poderia pensar que ele veio para cá, então o momento está orientado na direção do ponto que ele bateu. A componente X do momento é P seno de θ. Tá? E a componente Y seria P cosseno de θ. Então, a componente X de um elétron que bate num certo ângulo θ é P seno de θ e P é H sobre lambda, certo? Ops. Tem que olhar aqui. Aqui. Então, P é H sobre lambda vezes seno de θ. E a região, então, mais provável da gente encontrar o elétron seria aqui até o segundo pico, certo? É onde a intensidade é maior. Então, eu posso dizer que, tipicamente, né, esse seno de θ vai estar entre 0 e lambda sobre D, que é a posição do primeiro pico. Então, onde eu vou estar encontrando o elétron. Então, o erro que eu tenho na determinação do momento do elétron então, o elétron ou ele bateu aqui ou ele bateu aqui. Então, o momento dele pode estar para cá ou pode estar para cá. E a incerteza que eu tenho é H sobre lambda seno de θ, tá? Ou duas vezes isso, se eu quiser, né? Porque pode estar para um lado ou para o outro, mas a ordem de grandeza é H sobre lambda seno de θ. E se eu, então... Desculpa, eu estou voltando aqui, né? Então, acho que ficou confuso. Deixa eu voltar do começo, que tem vários passos aqui. Então, primeiro, a incerteza em X é ΔX. A incerteza no momento, o momento na direção X também vai ter, né? Porque ou o elétron vai bater aqui, ou ele vai bater aqui, ou ele vai bater aqui, eu não sei exatamente onde ele vai bater. Então, se ele bate numa posição θ, o momento na direção X é P seno de θ, que é H sobre lambda seno de θ. Então, se ele bate em algum lugar entre os dois picos, o seno de θ vai ser entre 0 e H e lambda sobre D, que é a posição do primeiro pico, certo? Então, a incerteza que eu tenho no momento é exatamente lambda sobre D, H sobre lambda vezes lambda sobre D, o lambda cancela, dá H sobre D. E D é ΔX. Então, quer dizer, dependendo, quanto mais longe ele bate, maior é o momento em X dele. Mas ele vai bater por aqui. Então, a incerteza que eu tenho no momento é P seno de θ, onde seno de θ é da ordem do... É da ordem da posição do primeiro pico. Então, essa incerteza acaba dando H sobre D. Como D é o ΔX, eu tenho que ΔX, ΔP é H. Tá? Então, se você vê que quanto menor o D, né, se eu faço a distância pequenininha, o θ aumenta. Se o θ aumenta, o momento aumenta. Então, quanto mais eu diminuo a incerteza em X, mais eu aumento a incerteza em P. Tá, tem uma pergunta aqui, não entendi o porquê do P seno θ. Tá. Então, olha só, o elétron, vou imaginar que eu jogo um elétron, eu não sei por qual das duas fendas ele passou, mas ele bateu num certo lugar aqui. Se ele bateu num certo lugar, eu posso, né, isso aqui é qualitativo, mas eu posso pensar que ele veio dessa região, isso aqui é bem longe, né? Então ele veio daqui e bateu na placa. Então o momento dele está nessa direção. Saiu dessa região e bateu na placa. Então, se o P está aqui,
a componente x é P seno de θ. Entendi. Tá certo. Ele o Gerson tá me avisando aqui que o que está confundindo é que essa aqui é uma outra figura, né? Esses y aqui, na verdade, é o x. É isso que está confundindo. Eu estou chamando essa direção de x e nessa figura que eu puxei da internet, isso aqui tá como y. Esquece esses y aqui. A nossa direção x é a direção do anteparo. Y, para mim, é a direção perpendicular. Tá? Então, se a partícula vem daqui nessa direção, o momento dela está aqui, então a componente na direção do anteparo, que é a minha direção x, é P seno de θ. Então é isso, acho que a confusão é que esses y aqui, isso aqui é x na verdade. Vou tentar ver se eu consigo trocar isso aqui de alguma maneira. Então, o que acontece basicamente é que como esse ângulo θ vai ser restrito, né, à região, essencialmente até o segundo pico, então esse seno de θ é da ordem de lambda sobre d. Então a componente x do momento acaba sendo h sobre d. Né? O lambda cancela e é h sobre d. Então, se o d é pequenininho, o que acontece é que o ΔP aumenta. Né? Se o d é pequenininho, o θ aumenta. Certo? O d é pequeno, o ângulo aumenta, então eu vou mais longe. Então, eu diminuo a incerteza em x, mas eu aumento a incerteza em p. Conforme, vou imaginar assim, eu vou diminuindo essa distância entre as fendas e esse padrão de interferência vai esticando. Ele vai ficando cada vez mais esticado e esses ângulos aumentam e eu posso ter maior componente x do momento θ. Então, quanto mais eu quero aproximar as fendas, mais longe o elétron pode ir na direção x. Quanto mais eu aumento o ΔX, eu comprimo o θ. E essas coisas estão ligadas dessa forma. Tá? Tem um outro exemplo que é parecido, o que eu vou fazer agora, é o último exemplo, que é o microscópio de Bohr, que também dá uma ideia desse princípio de incerteza. Na verdade, né, isso aqui acontece muito e tem um análogo do princípio da incerteza em música, que é bem natural e que a gente esquece, que o que é estranho é que a gente está falando de partícula. Mas se a gente estivesse falando de onda, tudo isso aqui seria bastante natural. Imagina o seguinte, deixa eu dar o exemplo da música que eu acho que fica mais fácil de entender. Imagina que você pega uma nota musical, você pega um Lá a 440 Hz. E você fala, eu quero que você me dê aqui, toca para mim um Lá perfeito. O que é um Lá perfeito? É uma onda que tem 440 Hz. A amplitude da onda, o comprimento de onda, você determina pela velocidade do som. Vamos só pensar na frequência. Então, você tem uma onda que oscila com 440 Hz. E essa onda, né, imagina que eu estou escutando essa onda. Então, o ponto está fixo, é o meu ouvido. E eu estou escutando isso em função do tempo. Então, você tem essa nota tocando. E o que é um Lá perfeito? Um Lá perfeito é um Lá que dura eternamente. Ele tem que durar para sempre. Se você tocar um Lá no piano, vai ser pam, e a nota morre. Isso não é uma onda de 440 Hz. Essa é uma onda que começa, oscila a 440 Hz por um certo tempo e depois morre. Isso não dá para representar por uma única onda de uma frequência fixa. Você tem que essa nota lá do piano é uma combinação de um monte de notas. E a duração da nota é inversamente proporcional ao erro na frequência. Então, você tem um erro na frequência. Essa frequência não é exatamente 440 Hz, você tem um pequeno erro ali. Se você quiser deixar ela perfeita, ela tem que tocar por um tempo infinito. Se ela dura um tempo finito, na verdade, tem um pacote de ondas aí montado com outras frequências envolvidas. Então, tem um ΔL e um ΔT.
associado a cada onda. E se você não fizer esse erro, se você quiser um Lá perfeito, você nunca toca nenhuma música, porque cada nota tem que ficar tocando para sempre, né? Então, o ΔT te impõe um ΔNi, ou seja, tem outras frequências envolvidas nessa nota, e a combinação particular de frequências que você coloca é que vai te dar o timbre. Então, vai distinguir o lado piano, do lado violino, do lado da corneta, do trompete, etc. Então, isso acontece na música, e quando você interpreta a partícula como onda, isso se reflete nas partículas. Então, o reflexo disso é esse princípio de incerteza, posição e momento. Deixa eu dar um exemplo aqui do microscópio, para não ficar muito longo, e a gente encerra a aula de hoje. Então, primeiro, quando você tem um microscópio, se você olhar um objeto no microscópio óptico, você tem que iluminar o objeto com uma certa luz, e dado uma luz de comprimento, se você usar uma luz monocromática de comprimento de onda lambda, a resolução do microscópio, que é o menor tamanho de objeto que você consegue distinguir no microscópio, é dado por essa expressão que é lambda dividido por seno de alfa, onde alfa é a abertura do microscópio. Deixa eu tentar, assim, muito qualitativamente, mostrar para vocês de onde que vem isso daqui. Imagina que você tem aqui um microscópio, você tem um objeto aqui, de tamanho D, que você está observando. Então, a abertura do microscópio, para mim, vai ser esse ângulo alfa que você forma aqui entre o lugar que você coloca o objeto e onde você está formando a imagem, de fato, né, na ocular do microscópio. Então, o que acontece é o seguinte, quando você ilumina esse objeto, você vai ter luz passando pelos dois lados aqui, como se fosse uma fenda dupla, né, de alguma forma, né? Passa a luz de um lado, passa a luz do outro, essa luz interfere aqui embaixo, essas duas frentes de ouro interferem e forma um padrãozinho de interferência que vai ser, de fato, a imagem que você observa. Tá? Nesse padrão de interferência, né, eu estou chamando aqui de θ o ângulo onde acontece o primeiro máximo secundário. Tá? Então, é aquela expressão sendo θ lambda sobre D, D é o tamanho do objeto, que seria a distância entre as fendas aqui. Se o D é muito pequeno, o θ aumenta. Então, se você diminui o objeto, esse θ vai aumentar, e quando ele chegar no alfa, o padrão de interferência sobe, você vê um borrão. Você vai ver um único borrão, independente do tamanho do objeto, você só vê um pico de luz e você perde a resolução. Então, o menor tamanho do objeto é aquele onde a interferência acontece no ângulo alfa, no ângulo de abertura. Tá? Então, a resolução é o tamanho D, né, que é o ΔX, onde θ igual a alfa. Então, essa é mais ou menos a ideia de estimar, então, o tamanho do menor objeto que a gente olha. Então, a imagem do objeto é sempre uma coisa de interferência e ele tem que ser capaz de distinguir esse padrão. Então, tem esse limiar aqui, que é lambda sobre seno de alfa. Muito bem. Então, vamos admitir esse resultado. Então, a resolução do microscópio é lambda sobre seno de alfa. E eu vou agora, então, observar um elétron num microscópio. Então, eu tenho aqui o elétron, eu jogo um fóton em cima do elétron, e esse fóton vai entrar no meu microscópio para que eu possa observar. E isso é um espalhamento Compton. Então, o elétron vai ser espalhado numa direção aqui, que tem que estar dentro aqui do ângulo do microscópio, e o elétron ganha uma componente de momento também. Né? Então, você vê, vamos acompanhar aqui passo a passo a ideia. Então, o fóton inicial tem momento h sobre lambda na direção vertical que eu estou chamando de y. Depois da colisão com o elétron, o fóton entra no microscópio e eu sei que o ângulo θ do elétron espalhado em relação à vertical é menor do que alfa. Tá? Ele está aqui entre menos alfa e alfa porque ele entrou no microscópio, eu estou observando esse fóton. O momento do fóton na direção x, a direção perpendicular, é
H sobre lambda, seno de θ. Certo? E o elétron adquiriu também esse mesmo momento para conservar o momento. Então, o elétron adquire uma componente x do momento, de mesma intensidade, H sobre lambda, seno de θ. Tá? Como a gente está observando esse fóton, a gente não sabe exatamente qual que é o ângulo θ, né? A gente sabe que ele está entre menos alfa e alfa, então eu tenho uma incerteza nesse momento do elétron, eu não sei quanto momento ele absorveu, mas é alguma coisa entre H sobre lambda seno de alfa e menos H sobre lambda seno de alfa. Então, a incerteza é 2 vezes H sobre lambda seno de alfa. Tá? Porque a gente não sabe o θ, a gente só sabe que entrou um fóton lá dentro. Então, essa expressão ΔPx 2H sobre lambda seno θ, a gente reconhece aqui o ΔX, a resolução do microscópio. Certo? A resolução do microscópio é lambda sobre seno de alfa. Então, isso aqui fica 2H sobre ΔX, ou seja, ΔX sobre ΔP é H sobre 2. Tá? Então, eu não sei exatamente aonde que estava o elétron, tem um erro aqui na determinação da posição do elétron, que é a resolução do microscópio, ele não me permite determinar nada abaixo desse limite, e essa resolução, né, o erro na incerteza da posição dado intrinsecamente pelo microscópio, vezes o ΔPx que eu transferi para o momento, é da ordem de H sobre 2. Tá? Então, novamente, aqui é o fato de eu estar observando o elétron, fazendo isso através de um fóton que interage com o elétron. Ao interagir, eu transfiro o momento para o elétron, e o quanto eu transfiro, eu não tenho certeza exatamente de quanto que eu transferi. Eu tenho uma ideia de quanto eu transferi, porque eu sei que o fóton entrou no microscópio. Então, eu tenho um erro no ângulo do fóton aqui dentro, e isso me traduz um erro no quanto o momento foi transferido para o elétron, e esse erro satisfaz essa condição do princípio de incerteza. Tá, então, essas coisas todas são assim ilustrações qualitativas, né, do que são esses erros, né, nas determinações. Novamente, acho que na próxima aula eu já vou contar para vocês como que a gente pode entender um pouco melhor essas partículas, assim, como uma nota musical eu quero que ela tenha uma duração finita, a onda que representa uma partícula, eu não quero que seja um cosseno de kx menos ômega t, que é uma coisa que está espalhada de menos a mais infinito. Eu quero que seja uma onda localizada em uma certa posição do espaço. Então, a gente vai ver como é que a gente vai combinar várias ondas de forma a obter esse efeito mais localizado. A gente vai chamar isso de um pacote de ondas. Eu vou definir para vocês o valor médio da posição da partícula e a variância na determinação desse erro, dessa posição, que vai ser, então, ligado ao ΔX. E a gente vai ver como é que a gente consegue, então, formalizar um pouquinho melhor essas ideias qualitativas. Tá? Mas, eu insisto, isso aqui é um fato da teoria quântica. Tá? Isso aqui não é uma aproximação, isso aqui a gente demonstra, e nós vamos demonstrar isso aqui em algum momento de forma bem precisa. Então é isso por hoje. Mais alguma pergunta, alguma questão? Ok, então novamente eu vou fazer as correçõezinhas aqui nos slides e colocar na página daqui uma meia hora. E na aula que vem, na segunda-feira, então eu volto, faço um resuminho disso aqui e a gente vai avançando nessa ideia de como, de fato, representar uma partícula, que é uma coisa que a gente gostaria que tivesse localizada em algum lugar, né, e não espalhada de menos a mais infinito, combinando ondas que têm momentos um pouquinho diferentes
Então, a gente vai ter uma incerteza no momento dessa onda, e isso vai localizar a partícula numa certa região com certo ΔX, que vai sempre satisfazer essa relação. Tudo bem? Ok, então, gente, então é isso por hoje. Obrigado aí pela presença. Eu vou interromper, então, a gravação. Deixa eu ver como é que eu faço isso.